Boa noite, minha gente. Estamos aqui para mais um Projeto EBD. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a lição de número 11. Estou aqui, eu, Marcelo Lucas, e minha esposa, Leila Lopes. Olá, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre a lição de número 11 da revista Betel, a plenitude do Espírito Santo. Então, sem maiores delongas, aliás, antes da gente entrar na lição, agradecer mais uma vez ao nosso pastor Clóvis Júnior, sua esposa, a pastora Jaqueline, pela oportunidade, pelo incentivo, pelo apoio. Lembrando que esse resumo, Projeto EBD, é postado no nosso canal pessoal, Marcelo Lucas Carregando a Cruz, e no canal da igreja, da sede, da Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais. Então você pode assistir nos dois canais. Na descrição, se você estiver assistindo no nosso canal, tem o link do Instagram, do canal da igreja. Se você estiver assistindo na igreja, tem o link do nosso Instagram, caso você queira entrar em contato conosco. Beleza? Então é isso. Vamos para a lição. A plenitude do Espírito Santo. O texto áureo, o texto base, está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A verdade aplicada, como norte da lição, diz assim: sermos cheios do Espírito Santo afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da nossa vida. Eu achei isso aqui interessantíssimo, né? Ou seja, ser cristão é ter toda a sua vida permeada pelos valores cristãos. Ok? Muito bem. Vamos para a introdução. A introdução da lição diz assim: o capítulo 5 de Efésios faz uma continuação do estilo de conduta cristã exposto no capítulo 4. Aqui são relacionadas as práticas que a palavra de Deus reprova duramente e que todos nós também devemos condená-las, assim como as que precisamos adotar e cultivar. Ok? Então a lição vai trabalhar a conduta do cristão mediante a ação do Espírito Santo. Ok? Vamos lá? Amém. O item 1 fala imitando a Deus como filhos amados. O comentarista fala o seguinte, que Paulo continua exortando em tom imperativo, não como imposição, mas conscientizando seus leitores acerca da importância de incorporar em suas vidas os valores transcendentais da nova vida que adotaram, afastando-se de qualquer coisa que não seja compatível com ela. Esse item vai falar que nós, a partir do momento que nos tornamos nova criatura, nós devemos imitar a Deus como filhos amados, Que nós estudamos algumas lições anteriores que nós somos filhos por adoção, E assim como nós temos o direito de morar com o Senhor ali na glória, Nós também temos que seguir, imitar o Senhor enquanto estivermos aqui. Nós devemos ser exemplo aqui no mundo. 1.1 fala o seguinte: Jesus, nosso supremo modelo. Tem uma parte que o comentarista fala também que diz o seguinte: devemos copiar nosso Deus Pai em toda a sua maneira de conduzir e nos tratar, o que manifestará ao mundo nossa semelhança com Ele. Paulo nos manda também andar em amor, assim como nosso Senhor Jesus Cristo o fez, Assim como nosso Senhor nos amou, Ele nos amou primeiro. Nós também devemos amar o nosso próximo, No nosso dia a dia, nós devemos, falando em amor, Nós pensamos em perdão, Porque se nós não amamos o nosso irmão, nós nunca vamos perdoar ele. E o Senhor, ele nos amou primeiro, ele nos perdoou primeiro, e nós devemos ser imitadores dele. Perfeito. 1.2 ele vai tratar do despojando-nos do velho homem. Perceba que essa lição essa lição 11 tem uma relação muito grande com a lição 10, tá? Então é o comportamento, é a atitude. A diferença é que aqui na lição 11 trabalha-se mais a conduta pessoal, Na lição 10 está falando muito de testemunho, tá? Mas é muito relacionado, obviamente, tá? E aí a lição 1.2 vai falar de despojar-nos do velho homem, que é aquela ideia de despojar da velha vida, que o comentarista traz na lição 10, E aí, o que acontece? Aqui ele chama a atenção, o comentarista coloca que Paulo está nos advertindo, no capítulo 5, versículos 3 a 5, quanto a imoralidades e vulgaridades sexuais, E eu achei interessante que o comentarista coloca assim, e Paulo nos adverte que esse comportamento não deve ser nem mencionado. Marcelo, então a gente não deve falar sobre sexo, educação sexual?
Claro que não, não é isso que o comentarista ou Paulo está dizendo. O que Paulo nos adverte é que os comentários imorais, jocosos, de deboche, não devem ser feitos. É esse o ponto. Né? Aqueles comentários de malícia, né? que as pessoas que não têm o Senhor fazem. Nós podemos falar sobre sexo? Claro que podemos. No seu lugar, no seu devido lugar. Falar do sexo que o Senhor criou, da relação íntima entre marido e mulher, que Deus criou, que Deus colocou para o nosso deleite e para a reprodução também. Mas não só para a reprodução, mas também para o deleite do ser humano, entre o casal, a intimidade do casal. Tá? Então nós vamos falar de maneira que glorifica a Deus. Tá? O que Paulo nos chama atenção é para que nós não participemos de conversas de deboche, que coloca o sexo fora do lugar que Deus colocou e torne aquilo algo imoral. Ok? E aí ele encerra dizendo assim, Paulo nos convoca aqui para a santidade e pureza moral. Tá? Então sim, podemos conversar sobre tudo, mas não devemos fazer as conversas de maneira jocosa, de maneira debochada. Ok? Tá? Então é importante que tenhamos essa consciência. Ok? Vamos lá. Amém. 1.3, quer seguir? Andando como filhos da luz, né? O escritor vem dizer aqui que nós éramos trevas, né? Nós éramos trevas, nós não estávamos nas trevas, nós éramos trevas, mas hoje nós somos filhos da luz. Nós, nós somos luz, né? Assim como nós éramos trevas hoje, através de Jesus Cristo, nós somos luz. E nós temos o Espírito Santo nos iluminando. E com o Espírito Santo nos iluminando, com sua verdade, nós devemos estar, né, realmente aí para clarear o entendimento das pessoas, levar a palavra do Senhor. Então nós não devemos ficar escondidos, nós devemos uma lâmpada para clarear o ambiente, ela deve estar num lugar alto, né? Ela deve estar visível. Então nós não devemos nos esconder. Nós devemos realmente levar a palavra, dar exemplo, porque quando éramos trevas não tínhamos condições de fazer isso, mas através do sacrifício da salvação hoje nós temos luz e somos guiados pelo Espírito Santo. E o autor fala o seguinte, que é impossível permanecer na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Ou nós somos luz ou nós somos trevas, né? E ele fala também que a luz produz frutos. As obras das trevas são estéreis em tudo o que se refere às coisas espirituais. Mas como nós somos iluminados pelo Espírito Santo, nós somos aptos a levar a luz aonde tem trevas, né? Muito bem, então vamos lá para o segundo tópico. Vivendo a nova vida com sabedoria. Aqui, o comentarista ele vai tratar, então, de como devemos viver. E a primeira coisa que ele fala é que devemos viver com sabedoria. Tá? No 1.1, ele fala, olha, ele acrescenta, devemos viver com sabedoria e sensatez. E ele comenta da seguinte maneira, somos exortados a agir com sensatez e aproveitar o tempo, administrando cada fase de nossas vidas com sabedoria. Todo aquele que é sábio, diligentemente procura conhecer a vontade de Deus. Então, assim, o que é sabedoria? Muita gente fala sobre o que é sabedoria, mas Salomão define sabedoria em Provérbios. Tá? E você pode pegar Provérbios 9, Provérbios 11, 12, 13. Eu destaquei Provérbios 13, 1, que diz assim, o filho sábio ama a correção do pai, o tolo a despreza. Né? Então, assim, sabedoria não é conhecer efetivamente, mas é como o comentarista colocou, procura conhecer a vontade de Deus. Então, a sabedoria, o sábio, né, é aquele que tem o coração e a mente inclinadas às Escrituras e busca entender a vontade de Deus nas Escrituras, em oração, no estudo da palavra de Deus. Então, o sábio é aquele que se curva às Escrituras e busca aprender cada dia mais. Ok? Amém. Vamos seguir? Vamos lá. 2.2. Devemos ter consciência de quem somos agora. O comentarista fala que é necessário que nossa vida cotidiana seja um reflexo daquilo que somos, porque as pessoas que nos assistem esperam ver em nós coerência, ações compatíveis com a fé que professamos. E para que nós possamos ter essa coerência, nós precisamos estudar a palavra de Deus, né? Nós temos a palavra de Deus
para nos guiar, né, para que nós tenhamos essa consciência, né, essa consciência de que temos que ser exemplo, temos que ser pessoas que imitam a Cristo. Então, é só através da palavra mesmo, e o Espírito Santo nos guiando, que nós vamos conseguir passar esse novo, né, a atitude boa que esse novo homem vai ter diante da sociedade. Perfeito. 2.3, ele vai dizer: devemos procurar conhecer a verdade de Deus. E aqui é muito ligado ao que a gente falava anteriormente, né? O sábio, aquele que busca conhecer a vontade, a verdade, a palavra de Deus. E aqui ele vai falar que devemos, então, buscar a palavra de Deus. Por quê? É só esse conhecimento da palavra, da verdade de Deus, que faz que tenhamos uma vida de sensatez, uma vida minimamente equilibrada, né? Por que eu falo isso? É claro, nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades e vamos falhar muitas vezes. Mas a busca ali de uma vida minimamente equilibrada é importante. Olha o que o comentarista diz. Conhecer a verdade de Deus envolve, entre outros aspectos, oração, fé, disposição para obedecer. Né? Tem pessoas que não querem obedecer a palavra. Ela até conhece, mas não quer obedecer. Ela não tem disposição em obedecer. Né? Nenhuma. Em mudar o seu jeito de ser. Nasci assim, vou morrer assim, e assim por diante. Ela não tem a menor disposição em obedecer a palavra de Deus. Né? E estudar a palavra de Deus. Né? Então, olha só, os aspectos que ele coloca: oração, fé, disposição para obedecer, ler e estudar a palavra de Deus. E com isso, a renovação da mente para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, buscar conhecer a vontade de Deus envolve tudo isso. Tá? Principalmente essa disposição em obedecer, em ler e estudar a palavra do Senhor. Tá? Então, assim, a pessoa fala: não, eu quero seguir a Deus, eu sigo a Deus, e não tem e não observa essas questões, né, de conhecer a palavra, de orar, de buscar, de se inclinar a obedecer, né, tá falando que conhece da boca para fora. Né? O que busca conhecer da boca para fora, que segue a Deus apenas da boca para fora. Beleza? Tudo bem. Terceiro ponto. Uma vida cheia do Espírito Santo. Quer seguir? 3.1. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos é um imperativo no plural, de maneira que se aplica a todos os cristãos de forma geral, não apenas a alguns. O texto áureo, né, que fala: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Nós podemos observar que uma pessoa embriagada, ela vai fazer coisas que talvez ela não faria se tivesse são. Né? Então ela vai falar coisas sem pensar, né? Coisas sem coerência, vai ter atitudes que vai atrapalhar outras pessoas, que vai fazer ela mesma ter uma atitude vexatória. Agora, a palavra nos diz que nós devemos nos encher, não nos embriagar com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele vai nos encher a cada dia. E com o Espírito Santo em nós, a atitude vai ser diferente. A atitude vai ser uma atitude coerente, uma atitude pautada na palavra, né? Ao contrário de uma pessoa embriagada. Então, nós, como servos de Deus, nós devemos encher-nos a cada dia com o Espírito Santo. Na verdade, não somos nós que nos enchemos, né? Ele nos enche. E assim nós teremos uma atitude parecida com a de Jesus. Perfeito. E por que devemos ser cheios do Espírito Santo? 3.2 é a pergunta que o comentarista faz. E ele vai responder da seguinte maneira: primeiro, porque é um imperativo. Segundo, porque é o Espírito que dá vida. E se a gente vai lá em João capítulo... perdi agora. Esqueci de anotar. Mas João 16:8, né? Vai dizer: olha, e quando o Consolador vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não me recordo agora se é 16 ou 17. Mas enfim, a gente confere lá depois. Tá? Pode conferir na sua Bíblia também. Então, o que acontece? Ser cheio do Espírito Santo, como a Deila falou anteriormente, é ser guiado, é ser conduzido pelo Espírito. Né? É você ter as suas atitudes moldadas pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito. Né? E é importante dizer que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Tá? Então não é você simplesmente profetizar. A mula profetizou. Tá? E significa que ela teve uma vida... Se bem que os animais não podem dizer que foi uma vida guiada pelo Espírito, né? Enfim. Mas pensa num outro aí. Teve pessoas que não eram crentes, né? Por exemplo, o rei de Tiro foi usado por Deus, né?
lá na construção do templo, os reis ali enviaram madeira, usados por Deus. Ciro, meu ungido, ou seja, Ciro cumpriu a vontade de Deus. Ciro era rei persa, né? Cumpriu a vontade de Deus, mas nem por isso era cheio do Espírito e era guiado pelo Espírito Santo. Nos nossos Tá? dias acontece isso. Nos nossos dias acontece, né? Então não confundam as coisas. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Né? A pessoa pode ser usada em profecia e mesmo assim não ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Tá? Por quê? Ah, Marcelo, por que Deus faz isso? Né? Deus usou Balaão, por exemplo. E Balaão queria o prêmio, queria o recurso ali. Não tinha um coração realmente curvado a Deus. Né? Então não confundam as coisas. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus vai cumprir o seu propósito, apesar de nós. Né? Apesar da nossa limitação, Deus vai cumprir o seu propósito, Deus vai direcionar o seu povo, Deus vai operar. Né? Jesus diz né, lá em Lucas 19, quando o pessoal lá pede para ele mandar os discípulos se calarem, ele fala, se calarem, as pedras clamarão. Né? O Senhor, se necessário, usa as pedras para cumprir os seus propósitos. Ok? É esse o ponto. Beleza? Então, assim, ser cheio do Espírito Santo é necessário, porque Deus manda e é o Espírito que dá vida, é o Espírito que nos convence do pecado. Sem o Espírito Santo, você se entrega ao pecado, você se entrega ao mundo. Né? Foi assim com Sansão, por exemplo. Né? Eu comentava essa semana lá na igreja, né? Foi assim com Sansão. A palavra diz, não sabia que o Espírito havia se retirado dele. Né? Então, sem o Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, você volta a viver melhor, você se entrega à sua natureza pecaminosa, que só vai ser tirada no arrebatamento. Que nós possamos orar como Davi, né? Que ele não retire de nós Exatamente. o Espírito Santo. Salmo 51, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu Espírito Santo, né? Não, que o Senhor não tire de nós, né? E aí eu já comentei, mas só a exposição aqui do comentarista da revista, né? Precisamos repetidas vezes ser cheios do Espírito Santo a fim de podermos viver como povo de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, se você não é cheio do Espírito, você vai ceder ao que está à sua volta, às influências, enfim, porque é o Espírito Santo que vai te conduzir à santidade. Não sou eu que, pelo meu esforço, pelo meu mérito, que me santifico, mas eu me curvando ao Espírito, curvando a minha razão, as minhas emoções ao Espírito Santo, ele me santifica, ok? Então, assim, a nossa participação na salvação é se curvar, é se entregar a Jesus, é se entregar ao Espírito Santo para que ele opere em nós. Amém? Amém. 3.3. Os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. O autor vem falar aqui sobre uma das manifestações da plenitude do Espírito Santo de louvor ao Senhor, né? Que nós que temos o Espírito Santo em nossa vida, nós vamos sempre estar querendo louvar e adorar o Senhor, porque nós sabemos, né, a importância dessa salvação na nossa vida, a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, o salmista fala o seguinte, e o comentarista até ele menciona aqui, em vez de expressar queixas e ressentimentos e falar sobre coisas que não edificam os crentes cheios do Espírito Santo, deve conversar entre si com hinos, salmos e cânticos espirituais que glorificam o nome do Senhor. Então, quando nós, né, nos reunimos, nós adoramos, nós louvamos, nós lembramos dos benefícios que o Senhor tem feito por nós, porque Ele preparou um povo para si, um povo todo seu, zeloso de boas obras. E nós só poderemos ser assim se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. Muito bem. E aí a conclusão, o comentarista vai dizer assim, recebemos de Deus uma nova vida e devemos vivê-la com sabedoria, na plenitude do Espírito Santo e regando-a através da palavra de Deus e da oração. Efésios 5:18, ele volta ao texto áureo, né? Então, que possamos viver essa vida cheia do Espírito, não nos embriagando com o que tem no mundo, né? Embora a Bíblia fala do vinho, né? Mas não nos enchendo do mundo, mas nos enchendo de Deus, nos enchendo da palavra de Deus, para que possamos viver essa vida com sabedoria, adorando ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Até o próximo vídeo, irmãos. Gente, até o próximo Projeto EBD. E lembrando que na descrição tem os links da igreja, tem o link do nosso Instagram, tá? Quem quiser entrar em contato, ok? E principalmente, quem quiser conhecer o trabalho da igreja, né, vai lá no Instagram, tem o endereço, tem os horários de culto. Será um prazer recebê-lo, principalmente na nossa escola bíblica dominical, aos domingos, às 8h30 da manhã.
Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.